Já ouviu falar em poemas clássicos? Sabe analisar? Sabe identificar? Se não sabe, você está no lugar certo. Chega mais! Fala, meu povo! Hoje eu vou explicar a vocês como você identifica um texto chamado de poema clássico, tá bom? Os poemas clássicos são os mais comuns na literatura do passado, certo? Porque a literatura a partir do século XX já vai se transformando numa literatura mais moderna e eu vou explicar para vocês quais são as principais qualidades de um texto clássico, beleza? Antes de mais nada, eu quero que vocês parem um pouquinho e me digam, é justo você estar aqui tirando suas dúvidas e não ser inscrito no canal? Eu acho extremamente injusto de sua parte. Então vamos lá, ó. Chega aqui, ó, deixa a fuleiragem, vamos lá, isso é sacanagem, viu? Chega aqui, ó, se inscreve no canal, não para por aí, porque dá a maior sorte no vestibular, viu? Curtir e comentar. E aí, se você compartilhar, aí é FUVEST, já é. Falou? Seguinte, pessoal, ó. Os poemas clássicos são poemas que respeitam as regras de composição clássica. Todo autor clássico é um autor mais formal, e aí por isso ele gosta de utilizar coisas que se repetem em seu texto, como por exemplo um padrão. O padrão clássico, pessoal, ele respeita o rigor formal. O que é ser rigoroso formalmente? É sempre usar rima, sempre usar métrica e sempre usar estrofação. O que vem a ser a rima? A rima, pessoal, é aquele som que se repete ao final do verso. Todas as vezes que nós temos sons que têm pares no final do verso, o autor formou uma rima. Quando os artistas se preocupam demais com isso, que chamamos de rima, eles são autores de influência clássica, tá certo? Tem alguns autores, pessoal, que são tão perfeccionistas, como, por exemplo, os autores parnasianos, que eles gostavam de rima e não era somente rima. A rima tinha que ser rica. E sabe qual a diferença de uma rima pobre para uma rima rica? A rima pobre é feita com classes gramaticais iguais. Como as classes gramaticais? Substantivo tem som de substantivo, adjetivo tem som de adjetivo, verbo tem som de verbo, isso termina sendo uma rima pobre, fácil de fazer. Agora, quando você consegue rimar um verbo com um substantivo ou rimar um adjetivo com um pronome, aí você fez algo difícil, que é o que chamamos de rima rica. E isso gera um certo perfeccionismo, que é típico de textos muito clássicos, tá bom? O que é a métrica? Para você ter ideia, pessoal, existiam autores tão perfeccionistas que eles gostavam de contar a quantidade de sílabas de cada verso para que o verso ficasse do mesmo tamanho um do outro. Isso dá uma cadência rítmica melhor. Isso faz com que o texto fique padronizado. Os autores mais clássicos, eles gostam dos versos de 10 e de 12 sílabas poéticas. Os de 10 são chamados de versos decassílabos e os de 12 são chamados de versos dodecassílabos, mas também podem ser chamados de alexandrinos. Outra coisa que o autor clássico gosta muito, estrofação. O que é estrofação? É ter a preocupação em dividir o texto em estrofes regulares, todas do mesmo tamanho. Já ouviram falar num tipo de texto chamado de soneto? O soneto é um tipo de poema de origem clássica. Foi Camões, artista classicista português, que difundiu no mundo todo. E por que ele é um exemplo de texto clássico? Porque ele tem uma divisão estrófica regular. São 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Percebam que o autor teve a preocupação de deixar com unidade, do mesmo tamanho, 2 estrofes de 4 versos, unificou. 2 estrofes de 3 versos, unificou. Além disso, os versos metrificados e rimados. E aí, então, isso vira um grande exemplo de poema clássico, beleza? Os poemas clássicos mais cobrados em vestibulares são sonetos. Por isso que eu dei o exemplo para vocês de um soneto. Autor sonetista famoso da literatura portuguesa, Camões. Autores sonetistas famosos da literatura brasileira, Gregório de Matos, Cláudio Manuel da Costa, Álvares de Azevedo, Olavo Bilac e Vinícius de Moraes. Não esquece desses nomes que você vai acertar se cair no vestibular. Falou, tchau, tchau, até mais!